Olá pessoal, eu sou Mariana Ramos, veterinária dentista aqui na VetFace. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto muito comum, muito recorrente aqui entre os clientes e muitas perguntas sobre os dentes de leite, né? A retenção dos dentes de leite ou retenção ou persistência dos dentes decíduos, né? Primeiro a gente precisa entender que o cão e o gato, ambos, têm duas dentições, como nós temos. Nós temos uma dentição de leite e uma dentição permanente. A dentição de leite, aqui na imagem, você olha nessa imagem de cima, a gente vê uma dentição de leite. São dentes mais pontiagudos, são dentes mais fininhos, e aí acontece nos filhotes, né? Então, os animais, eles permanecem com essa dentição de leite ou decídua até por volta dos 6 ou 7 meses de idade. Depois desse período, eles já precisam ter a troca completa de todos os dentes e ter agora uma dentição totalmente permanente, como vocês estão vendo aqui embaixo. Então veja a diferença na dimensão dos dentes. Os dentes permanentes, eles são mais robustos, né? Eles aguentam mais o impacto. E os dentes de leite, eles são mais fininhos, eles quebram com mais facilidade. Então essa troca acontece exatamente como na gente. É importante a gente entender por que em alguns animais esse dente não cai ou não há essa troca como deveria acontecer, né? Então, o que deveria acontecer? Normalmente, o dente de leite, logo abaixo do dente de leite, tem os dentes permanentes, são os germes dos dentes permanentes. E aí, esse germe, ele começa a se desenvolver com o passar da idade, né, dos meses e das semanas. E aí, esse germe, ele começa a tocar na raiz do dente de leite. Então, vamos supor que o dente permanente, ele está aqui embaixo. E aí ele começa a reabsorver a raiz do dente de leite. E essa reabsorção faz com que esse dente de leite ele caia e o dente permanente nasça logo embaixo, logo atrás desse dente. Então isso é um processo normal de reabsorção dentária na fase de filhote, que é a troca dos dentes. Então, normalmente, quando esse dente permanente ele não está numa posição correta, ele não vai esfoliar essa raiz, ele não vai reabsorver essa raiz, e o que vai acontecer é que nós vamos ter dentições duplas, ou seja, tanto o dente permanente como o dente de leite acontecendo no mesmo momento. Então, normalmente é uma alteração no posicionamento desse germe ou desse dente permanente que não reabsorveu corretamente o dente de leite, e aí os dois ficam juntos no mesmo lugar. Por que é ruim isso, o dente permanecer no mesmo lugar? Então vamos ver essa outra imagem aqui, onde a gente tem a imagem de um paciente com a persistência dos dentes caninos de leite. Então os dois dentes, os dois lados estão persistentes, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E por que é ruim isso? Por que essa dentição dupla ela não é interessante? Primeiro porque, observe como está juntando muito alimento, muita placa, pelos, enfim, estruturas ali nessa região entre os dentes. Então, isso é muito comum nessa persistência de dentes decíduos e o principal problema que vai ocasionar é a precocidade da periodontite ou da doença periodontal. Então, a gente não quer que esse paciente desenvolva uma inflamação nessa região, um processo que pode gerar uma infecção por conta dessa retenção desse dente de leite. É um local também muito mais difícil da gente escovar, da gente higienizar, porque é uma proximidade muito grande. Então a gente teria que estar ali passando fio dental nessa região para poder evitar esse acúmulo. Mas o ideal seria não ter esse dente aí para evitar esse acúmulo. Além da periodontite, qual é o outro problema que pode ocasionar essa persistência dos dentes de leite? Bom, o que pode ocasionar também é que, na verdade, o dente permanente ele está numa posição que não deveria estar. Como aqui, a gente vê embaixo, a gente vê um dente de leite aqui na frente do dente permanente que está atrás. E o que acontece com isso? Esse dente de leite está roubando a posição do dente permanente. E está fazendo com que esse dente fique um pouco mais para dentro da boca. E isso vai gerar um problema. Por quê? Porque esse dente mais lingualizado dentro da boca, ele pode, quando o animal fechar a boca, ele causar uma lesão no palato. Ele começa a morder exatamente na região do palato, porque ele está num posicionamento que não é correto.
o que a gente chama de caninos de base estreita, ou seja, eles deveriam ter um posicionamento divergente e aí eles começam a ser empurrados para o centro da boca e começam a machucar a boca quando ele mastiga ou quando ele fecha a boca. E isso gera lesões no palato e pode causar até perfurações e comunicar a boca com a cavidade nasal. Então, é muito importante que a gente evite esse tipo de problema, né? Então, é uma das razões também para a gente retirar o dente de leite. Outra razão também é porque são dentes muito fracos, eles quebram com mais facilidade. Então, muitas vezes a gente escuta aquilo do cliente falar, olha, dá um ossinho, dá uma cordinha, um brinquedo para ver se o dente cai. Gente, isso na verdade, o que pode acontecer nessa situação é a quebra do dente e não ele cair completamente. Porque se esse dente não caiu, isso significa que a raiz dele está completa, está íntegra. E se a raiz dele está completa, ele não vai cair mordendo um ossinho, ele possivelmente vai quebrar. E a gente não vai ver mais esse dente, mas a raiz pode continuar lá e causar problemas. Então, é importante que a gente entenda que esse dente, embora seja de leite, ele não caiu por uma razão, ou seja, a raiz permanece íntegra lá dentro do osso, dentro do alvéolo. E essa raiz, ela é pequena ou ela é grande? Então, gente, a raiz do dente de leite, ela é quase do mesmo tamanho da raiz do dente permanente. Então, é uma raiz bem longa. Só que a diferença é que ela é um pouco mais fina, mais frágil. Então, a chance dela quebrar é muito maior. Então, se a gente fizer uma radiografia, vocês vão perceber, olha o tamanho da raiz do dente de leite. Ela é uma raiz bem comprida. Então, isso vai fazer com que esse dente não caia, né? Porque ela está toda íntegra ali. Então, é um dente que tem que ser extraído cirurgicamente. A gente tem que remover esse dente para evitar que fiquem fragmentos de raízes naquele local. Então, uma das razões para a gente ter que extrair esses dentes é evitar esses problemas que a gente mencionou. E aí, quando a gente vai extrair esse dente? Uma boa pergunta. A gente vai extrair esse dente? Quando é que a gente sabe? A gente não pode esperar que já esteja nessa situação. Porque nessa situação o dente permanente já está totalmente ecluído. Ou seja, isso já é um paciente de mais de um ano, um paciente de 1 ano e meio, 2 anos. O dente permanente ele já eclodiu completamente e nesse caso já se pode existir problemas que a gente queria evitar. Então, como a gente evita esses problemas e quando a gente precisa extrair os dentes de leite? Então, o dente de leite deve ser extraído quando o dente permanente começa a apontar. Então, quando a gente começa a ver o dente permanente saindo e o dente de leite continua no lugar, isso é um indício de que a gente precisa tirar esse dente de leite. Porque eu quero evitar que tenham todos aqueles problemas que a gente mencionou, como a periodontite, como os problemas de maloclusão e como as fraturas nos dentes. Então, a gente precisa, quando esse dente permanente começa a eclodir, a gente já indica a extração do dente de leite para que não haja esse tipo de problema, essas complicações que a gente não quer, ok? Isso é uma dúvida frequente das pessoas. Outra dúvida frequente é o tamanho desse dente de leite que a gente conversou também mais pra frente. Então, se eu mostrar para vocês um exemplo de um dente permanente e de um dente de leite. Se a gente observar aqui nesse modelo, nessa massinha, isso é o que a gente consegue ver na boca do nosso paciente, do nosso animalzinho, do nosso pet. Só que se a gente levantar essa gengiva, a gente vai ver exatamente o tamanho desse dente de leite, que ele é bem grande. Então veja a raiz do dente de leite comparada com a raiz do dente permanente. Então a raiz do dente de leite, ela é quase 3 a 4 vezes maior do que o que a gente está vendo, a coroa. Por isso que é importante a gente não dar nada duro nesse momento, porque ele vai quebrar e pode ficar o fragmento de raiz. E quando os dentes caem, é porque a raiz foi reabsorvida. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Esse é um exemplo de dente de leite. Então veja, essa parte aqui é a parte que a gente vê do dente. Toda essa parte daqui para cima é o que está na raiz, é o que está no osso. Então veja como as raízes são enormes dos dentes de leite. Então a gente precisa remover esse dente completamente, evitar que fiquem fragmentos. E aqui em cima nós temos molares que foram reabsorvidos, premolares que foram reabsorvidos. Então esses premolares, veja como a raiz foi totalmente reabsorvida pelo processo.
Então o ideal seria que o dente tivesse com esse tipo de destruição, que aí a gente sabe que ele foi reabsorvido e não essa raiz completa aqui. Isso é o caso de um dente que esfolia, que cai normalmente, porque não tem mais raiz, e esse é um exemplo do dente que fica, porque ele está com a raiz completa. Os problemas da gente evitar dar ossos ou evitar dar petiscos e usar uma técnica apropriada para extração é porque a gente evita fraturas na raiz. Então esse é um exemplo de um paciente que você está olhando aqui. Esse paciente, ele tem ou não retenção de dentes de leite? O que é que vocês acham? Vocês acham que esse paciente aqui, essa boquinha, tem dente de leite retido ou não tem? Aparentemente não, né? Aparentemente ele não tem dente retido. É um animal de 10 anos. Então ele deveria ter perdido o dente aos 7 meses. Só que quando a gente faz a radiografia, a gente observa a presença do dente de leite. Veja aqui. Esse é um fragmento de dente de leite, que deveria ter sido retirado ainda aos 7 meses de idade. Esse paciente já tem mais de 10 anos. Então, nesse processo todo, qual o prejuízo desse fragmento de raiz nessa boca? Bom, vocês não conseguem ver bem, mas aqui a gente tem um exemplo de um abscesso. Então, toda essa área escura é uma lesão periapical provocada por esse dente. É um foco de infecção na boca do cachorro ou do gato. E a gente nunca iria perceber isso se não fizesse uma radiografia. Então veja a importância também da radiografia dentária durante os tratamentos odontológicos, durante as limpezas. A gente vai identificar que existem problemas ali escondidos. E sem eles, sem as radiografias, a gente não teria habilidade para perceber isso. É um foco de infecção e precisa ser tratado, ou seja, a gente precisa remover esse fragmento radicular e devolver mais saúde para esse paciente, para esse pet. Mandem mais sugestões de vídeos, mais sugestões de assuntos. A gente está aqui para orientar vocês o máximo que a gente puder, tá bom? Um beijo bem grande, obrigada por assistir. Até a próxima.